Olá, meus amados. Hoje, dia 20 de novembro de 2024, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e voltar depois. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, esta parábola que o Senhor conta, como eu disse, é uma parábola dos fins dos tempos, né? Da parousia, da vinda gloriosa. E este homem nobre que parte para um país distante para ser coroado e depois voltar, você sabe quem é. É o próprio Jesus, e que os seus concidadãos não o odiavam e não queriam que ele governasse sobre eles. Então você sabe aqui que a parábola está se referindo a Jesus, aos judeus, mas também aos discípulos de Jesus, que são esses homens, esses empregados que recebeu cada um 10 minas. As minas, elas equivaliam a 10 denários. O denário era o dinheiro que a pessoa recebia após um dia de trabalho. Então, 10 minas, cada mina valia 10 denários, então 100 denários. Eles receberam 10 minas, 10 vezes 10, 100 denários. Tá? E aí, este homem vai embora, e aí ele é coroado e volta. Então, aqui Jesus se referindo à sua segunda vinda, vinda gloriosa, como quando ele virá como rei, que nós vamos celebrar agora domingo, né? Jesus Cristo, rei do universo. E aí ele manda chamar os empregados. Começa ali o primeiro: olha, senhor, eu recebi 100 moedas e rendeu 10 vezes mais, ou seja, ele está com 1.000. E aí o senhor vai dizer: muito bem, servo bom, como você foi fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Depois a mesma coisa aconteceu com aquele, com o segundo, que também recebeu 100 moedas e multiplicou 100 vezes mais, ou seja, 500 moedas.
E também, da mesma forma, recebe tu também o governo de 5 cidades. E aí vem o terceiro, que não fez absolutamente nada, com a desculpa de que sabia que o Senhor era um homem muito severo e tal. E é exatamente por isso. Olha, se eu acho que Deus é tão severo assim, por que eu não trabalho com os frutos melhor, com os dons que Deus me deu? E é isso que nós estamos vendo aqui. Então, a todos foi dado de forma igual os dons de Deus. E alguns trabalham com afinco, com vontade, e fazem com que esses dons de Deus cada dia mais cresçam. Outros, por sua vez, recebem o dom e praticamente o desperdiça. Por quê? Por preguiça, por, sei lá, comodidade, por desinteresse ou por medo. Não trabalha com aquele dom, não faz com que aquele dom cresça, não. Simplesmente fica parado. Então, é disso que o Senhor está falando aqui. Não é uma questão monetária, não é uma questão financeira simplesmente, mas é uma questão de quê? De disponibilidade para servir o reino de Deus. Nem todo mundo, mesmo recebendo a mesma quantidade, recebendo o mesmo dom, uns vão desenvolver mais, outros vão desenvolver menos, segundo a capacidade de cada um, isso é normal. Mas nós notamos que Jesus vai chamar o terceiro aqui, o Senhor, né, vai chamar este homem, vai dizer, servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Olha, você disse que eu era um homem severo, que eu colho onde eu não plantei, que eu recebo onde é, é, eu não, como é que ele vai dizer aqui, que eu recebo onde eu não dei, né? Então, por que você não fez a coisa mais básica, mais simples? Colocasse o dinheiro no banco. Quando eu voltasse, pelo menos eu ia receber com juros. Então ele não fez absolutamente nada. E tem gente que acha que vai ganhar o céu assim, sem fazer absolutamente nada, sem que tenha nenhuma exigência, nenhuma mudança na sua vida. Ou seja, sem que haja conversão, sem que realmente ela entenda que é preciso ser de Deus, é preciso dar passos concretos, que nós não podemos viver na comodidade, na preguiça. E aqui é interessante a atitude. Jesus tira, fala, né, aqui que o Senhor, este homem, né, que volta como rei. Então, o rei, ele pede que tire as moedas daquele homem, as 100 moedas, e dê ao que tem 1.000. Aí todo mundo fala, mas ele já tem 1.000. Aqui que é o interessante, porque ele vai multiplicar e vai fazer 1.000 de novo. Então ele vai ter 2.000 moedas, porque ele sabe trabalhar, ele não deixou ali simplesmente ficar parado, ficarem paradas as moedas. E aí o Senhor completa, quando falam isso, mas ele já tem 1.000. O Senhor fala, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Ele está falando da fé. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. Então aqui é claro que é a fé. A fé faz com que nós produzamos frutos de conversão, né? 10, 5 ou nada. E aí aquele pouco de fé que se tem vai se perder. E em compensação, aquele que tem fé vai receber cada dia mais. Por quê? Porque ele trabalha, ele alimenta, vamos dizer assim, a fé na sua vida, no seu coração, na sua história. E aí depois o Senhor termina dizendo que os inimigos que não queriam que ele reinasse, que sejam mortos na sua frente. Ou seja, ali é uma palavra para dizer, aqueles que não aceitam Jesus, que rejeitam, não tem problema nenhum, a pessoa é livre, mas não vai alcançar a salvação. Vai ter a morte eterna, né? E, e é isso que é importante que nós entendamos. Estamos, como eu disse, são textos que falam da vinda do Senhor. E que para muita gente, tem muita gente que morre de medo quando fala que Jesus vai voltar, mas não muda de vida. Medo por medo, como esse homem aqui, esse homem foi movido pelo medo. Não fez nada na vida dele, ele sabia tudo, ele sabia que o Senhor era um homem severo, que ele colhe onde não planta, que recebe de onde não deu e tal, mas não fez nada.
ficou paralisado pelo medo. E tem muita gente aí com medo, ai, Jesus voltar, eu tenho medo de quando Jesus voltar. Pelo amor de Deus, gente, vamos ficar... Muda de vida que você não vai precisar ter medo. Simples assim. Essa é a mais pura realidade. É preciso que a palavra de Deus não nos provoque medo, mas desejo de céu, de mudança de vida para alcançarmos o céu que o Senhor conquistou para nós. E, Senhor, de forma especial, hoje nós oramos pedindo a graça que nós sejamos como os dois primeiros servos, que realmente trabalhemos, Senhor, que a nossa fé possa crescer, principalmente diante das dificuldades, diante dos medos, das inseguranças, que a nossa fé, Senhor, ela seja alimentada, que cada dia mais a nossa fé cresça pela ação do Espírito Santo de Deus, que nós não nos deixemos desviar, mas muito pelo contrário, que nós permaneçamos sempre firmes, buscando na nossa vida fazer a vontade do Senhor. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.